Olá, tudo bem? Pastor Rodrigo aqui. Olha, eu quero compartilhar com você uma visão que Deus me deu e acredito que essa visão vai falar com o coração de alguém que está assistindo aqui o Fala Crente, né? E não é intenção nenhuma provocar em você nenhum tipo de sentimento para você sair por aí agindo com sentimento, agindo pelo fígado e depois responsabilizar o canal, né? Eu ouvi o pastor Rodrigo falando e eu tomei uma decisão. Mas é um comunicado espiritual para algumas pessoas que estão passando por uma tormenta espiritual por conta de abusos espirituais. E até onde você vai permitir esses abusos ou esse abuso espiritual em nome da aliança, em nome de uma aliança. E isso você vai ter que refletir a partir de hoje, porque eu só vou entregar aqui o que eu recebi, né? Eu quero parafrasear aqui o apóstolo Paulo: o que eu recebi do Senhor também vos entreguei. Deus falou comigo nesse aspecto, falou. O que era para eu tomar providência em relação à minha casa, à minha família e aos meus filhos, já está resolvido. Vida que segue. Mas eu decidi compartilhar porque meu coração ficou inclinado a externar, a tornar público essa visão que Deus me deu, porque eu sei que também vai colocar em liberdade algumas pessoas que estão em cativeiro espiritual por conta, repito, do da aliança. Primeiro eu quero falar para você que Deus me mostrou uma mão. Vou usar aqui a mão esquerda, que é a mão aqui da aliança. E Deus me mostra essa mão rapidamente sendo recolhida. Ela está para baixo e ela é rapidamente recolhida. Quando eu olho para esse dedo aqui da mão, esse dedo ele estava faltando. Estava aqui só o cotoco aqui do dedo, né? Só o toquinho do dedo. E quando eu olho para o chão, eu vejo o dedo caído, né? E a aliança, né? Não é que ela estava no dedo. Como que eu vou te explicar? Esse aqui é o dedo cortado e a aliança caída assim, tudo cheio de sangue. Então, aliança caída, dedo ferido, mão recolhida rapidamente porque sentiu a dor. E aí, essa foi a visão e eu fui orar e Deus me inspirou para poder compartilhar algo que eu entendi sobre essa visão. A mão representa o corpo ministerial. Cada dedo tem uma função específica dentro do propósito. Mas o dedo anelar, diferente dos outros dedos, carrega algo além da utilidade. Ele é o dedo da aliança. Ele simboliza o compromisso, a fidelidade e o pacto que sustenta o chamado. Vai escutando, deixa Deus falar com você. Quando esse dedo é atacado e arrancado, o que se perde não é apenas um membro da mão, mas a própria capacidade de manter a aliança. A mutilação do anelar significa que algo essencial foi comprometido. Algo que não se pode ser simplesmente substituído por esforço ou habilidade. Os outros dedos ainda podem se mover, a obra pode continuar, mas há uma ausência evidente. A marca da aliança se foi. Repito, os outros dedos ainda podem se mover, a obra pode continuar,
mas há uma ausência evidente. Não dá para esconder. A marca da aliança se foi. Esse ataque não foi por acaso. Ele veio de um movimento errado, um ataque indevido, uma exposição que não deveria ter acontecido. O anelar foi estendido onde não devia e a consequência foi severa. Não apenas a ferida ficou, mas a perda definitiva daquilo que representava um compromisso. A aliança não se perdeu sozinha, ela se foi levando junto com o dedo que a sustentava. Agora, a mão opera com uma limitação visível. A obra sendo feita, há ações, mas sem a solidez de um pacto. O que antes era um ministério firmado sobre o compromisso, agora é uma estrutura debilitada, funcionando, mas sem o mesmo peso da legitimidade. A ausência do anelar é um lembrete constante. A marca daquela mão sem o anelar é um lembrete constante de que alianças não podem ser tratadas com descuido. Uma aliança arrancada violentamente não se recupera com mera vontade ou substituição. É um sinal de que algo foi comprometido de maneira irreversível. Quem estende a mão onde não deve, pode acabar sofrendo uma perda que não pode ser simplesmente restaurada. Por certas alianças, uma vez quebradas, deixam uma marca impossível de ignorar. Ouça de novo, volte outra vez o texto, assista quantas vezes você achar necessário. Mas, na minha modesta opinião, estão tentando esconder aquilo que é impossível de se esconder. Mutilaram, eles não quebraram a aliança, mutilaram o dedo que sustenta a aliança. Então, quando essa mão ela é estendida para poder promover qualquer tipo de obra na congregação, no ministério, no grupo, na banda, na empresa, na organização, todos enxergam uma mão faltando o dedo anelar, o dedo que sustenta a aliança. Todos percebem que essa estrutura se movimenta sem aliança, que essa estrutura se movimenta sem a capacidade de preservar a aliança. Por quê? Porque não quebraram uma aliança, arrancaram, mutilaram o dedo anelar, ou seja, mutilaram aquele que sustentava a aliança. E aí você interpreta da maneira que você quiser. Eu conheço casos e tenho recebido mensagens com que eu compartilhei essa mensagem que mutilaram pessoas, aonde elas eram elas representavam para a comunidade a aliança verdadeira daquela igreja. Eu conheço pessoas que estão comentando e dizendo para mim, olha, mutilaram a essência do Espírito Santo. O Espírito Santo é a essência, é o símbolo da aliança de qualquer movimento espiritual. Mutilaram o Espírito, quebraram a aliança com o Espírito. Se movimenta nos dons, se movimenta no profético, se movimenta na retórica, se movimenta nos eventos, se movimenta. É uma instituição em movimento, mas quando você olha para ela, você não enxerga mais aquele que sustentava a aliança. Eu não sei, querido, o que Deus está falando com você. O que eu sei é, ore. Ore, porque muitas vezes você está sendo pressionado, sondado pelo mundo espiritual, acusado pelo mundo espiritual por algo que você foi a vítima,
porque mutilaram a aliança, o dedo que sustenta a aliança. Porque não romperam simplesmente, mutilou, cortou. Talvez você está com a aliança nas mãos, procurando recolocar, e você não vai conseguir, não vai achar, porque cadê o dedo, querido? Foi mutilado, foi cortado, foi violentamente decepado, e isso é muito grave. Por isso o tamanho da dor, por isso o tamanho, né, dessa frustração, por isso o tamanho desse peso, dessa carga, porque ainda dói, porque está sangrando, porque ainda está em fase de cura, sendo curado. Só resta você orar, pedir a Deus que restaure o seu coração, para que você não se perca em meio a tamanha dor e a tamanho vilipêndio espiritual que você sofreu na sua caminhada, tanto no seu ministério, na sua emoção, na sua vida pessoal, na sua casa, com os seus filhos. E Deus está me usando neste vídeo para poder dizer para você: olhe para Jesus, olhe para o Cristo, entenda que Ele é o bom pastor, entenda que Ele é a verdadeira aliança, entenda que Ele é o caminho que te traz de volta para Deus. Shalom, Deus te abençoe.